Análise tática de Vitória 3, Bahia 2. A gente viu muita coisa, mas tenha certeza que agora você vai enxergar mais ainda com a análise do nosso Paulo, analista. Já toca aí no gostei, meta de 2.000 likes aqui neste vídeo, manda pra geral e se inscreva no canto, porque tem muita coisa diferente nesse Bavi, muita coisa diferente que aconteceu, muitos acertos dos treinadores, é bom que se diga, e alguns erros também, né, Paulo? Vamos que vamos para mais um, já vou dar o play aqui, seja bem-vindo. E claro, se você gosta do conteúdo das análises, espalha nos grupos, porque aqui você entende de fato o que acontece no jogo, não fica só no achismo, e dentro do fato, a gente debate a nossa opinião. Vamos lá, Paulo, nos 3 e na tela. Vamos lá, começando mais uma análise aqui no canto do Neu, trazendo a primeira proposta defensiva do Vitória no primeiro tempo, para a gente entender o que deu certo e o que não deu durante toda a partida. A gente viu que a primeira ideia do Vitória era fazer com que Mateuzinho fechasse esse passe em Carlos Alexandre, Alejandro tirasse o passe do zagueiro. A gente vai ver aqui algo que aconteceu durante grande parte do jogo. A gente viu que Alejandro ele tinha um papel fundamental de sair à caça do Canu, que em alguns momentos tinha esse espaço para progredir e tentar construir a jogada, já que o Bahia gerava superioridade numérica na saída de bola, com a saída de 3, e em alguns momentos até com a saída de 4, mas a gente vai observar que a estratégia do Vitória foi manter o 4-4-2, mesmo jogando com 3 volantes, com alguma variação ali para o 4-2-3-1, assim dizer, com o Mateuzinho fechando mais o passe do Carlos Alexandre, para não deixar ele fazer essa conexão. E aqui é a jogada que eu falei, né, do Alejandro vindo do centro para a direita para tirar o passe de Canu, os encaixes bem definidos no meio de campo com Dudu e Everton Ribeiro, William Oliveira em Cauli e Andrade em Jean Lucas, tudo para tirar esse jogo de associação do Bahia. E a gente vai ver que durante ali muito, né, minutagem do primeiro tempo, o Bahia teve dificuldade de sair. A gente vai ver que vários e vários lances com a mesma tônica, com a mesma sincronia, né? O Vitória em alguns momentos marcando em bloco alto, médio e avançando as suas linhas. Canu pegava essa bola, não tinha opção do passe de retorno, porque o Alejandro fechava esse espaço e ia encurtando, saltando no Canu, que também não tinha essa opção de passe por dentro, porque a trinca de volante estava fechando essa trinca de jogadores do Bahia, que na verdade é o losango, já que o Mateuzinho também estava fechando, né, no Caio Alexandre, perdão. E aí o Bahia começou a perder muita bola e o Vitória conseguiu remover a principal ação do Bahia ofensiva, que é essa jogada de pé em pé, a valorização da posse de bola, essas associações curtas no corredor central e também no corredor lateral. E o Vitória começou a dificultar, porque os 3 volantes estavam encaixando bem nesses 3 meios do Bahia, o Jean, o Cauli e o Everton Ribeiro, e Mateuzinho estava tirando o Carlos Alexandre do jogo. E aí quando a bola via em Canu, na saída de bola, o Alejandro estava fazendo muito bem esse papel de tirar o passe de Canu de retorno para o goleiro, e no meio de campo o Canu não tinha mais esse passe de ruptura e estava jogando muito atrás, porque o Vitória estava em bloco médio para o alto. E aí qual foi a saída do Bahia? Tentar forçar essa bola longa para o Tassiano, que mais uma vez foi neutralizado e outra vez pelo encaixe individual do Wagner Leonardo, que tirando o gol de Tassiano, que não foi culpa de Wagner Leonardo, mas Wagner conseguiu levar vantagem em todas as jogadas para cima de Tassiano. Então aqui a gente vê a estratégia do Vitória é manipulação, que permitiu com que o jogador do Bahia momentaneamente tivesse ainda um pouquinho mais de espaço, porém lá atrás, não mais em bloco baixo, como foi o Vitória na Fonte Nova. O Vitória não se defendeu tanto assim em bloco baixo para que os zagueiros tivessem espaço para construir, como foi o Canu na Fonte Nova. E aí a saída do Bahia era ter que levar o Canu até o momento que o Alejandro vinha por trás para encurtar. Quando o Canu olhava para esse passe por dentro, todos os meias estavam encaixados na marcação do Vitória. E aí só tinha uma opção, já que PK também estava fechado em áreas, tentar fazer a bola longa e Tassiano para segurar essa bola, só que aí Wagner estava muito bem no jogo. Então a gente viu que momentaneamente a estratégia do Vitória defensiva conseguiu no primeiro tempo, em muitos momentos, anular a estratégia ofensiva do Bahia, enquanto o time suportou, né? Agora a gente vai ver um pouco da organização ofensiva do nosso rival, para a gente avaliar também um pouco do que foi feito. E aqui já vai trazendo o ponto, né, de quando não funcionou tão bem assim essa estratégia do Vitória. A gente até comentou na transmissão que ali por volta dos 32 minutos, 33 minutos, o Vitória cansou na partida. A gente viu que o Bahia fez a saída de 3 com o losango no meio de campo, como costuma fazer, com o Carlos Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli flutuando, né, jogando ali com uma espécie de falso 9. E aí quando o Vitória não conseguia acompanhar essa marcação, o Bahia gerava essa associação curta, que a gente já viu o Bahia fazer muito bem, buscando essas aproximações no meio de campo, com troca de passes e movimentações rápidas. A gente viu muito disso também no lado esquerdo. Os raros momentos que o Bahia chegou foi ali mais por volta dos 30 minutos até o final, e a gente viu essa saída de 3 mais 2 do Bahia em alguns momentos, e como eu falei, o lado esquerdo deles conseguia, através, né, do desgaste que o Vitória teve depois de não conseguir encaixar tão bem a marcação, essas trocas de passes do Bahia, de movimentação, a dinâmica do terceiro homem em alguns momentos. A gente vai ver essa jogada muito clara, passe
movimentação para frente, passe e ataca a profundidade, o Bahia chega com vantagem. Então, realmente, ali na reta final do primeiro tempo, o Vitória sofreu o volume, mas graças a Deus nenhuma chance clara. E aí foi que deu para ver nitidamente esse desgaste do Vitória, essa mudança de postura, que o primeiro vídeo que a gente trouxe era o Vitória bloco médio alto. Agora a gente só tá vendo o Vitória em bloco baixo, né, na reta final do primeiro tempo. E mais uma vez essa dinâmica do Bahia de acelerar o passe, movimentar e atacar o boi do lateral, chegando com profundidade e ultrapassagem, né, na linha de fundo e conquistando ali o tiro de meta. Foi o primeiro tempo onde as duas equipes defensivamente foram muito bem enquanto tiveram ali a possibilidade. Daí, depois, ambas foram errando, cedendo alguns espaços. Aqui outro ponto também que é bom salientar, já vamos fazendo aqui algumas ações de contra-ataque, porque o interessante, né, dos dois jogos que o Bahia teve no Barradão, é que a gente já analisou o Bahia, a gente já falou isso outras vezes, a ideia do Bahia é o time de ter a posse de bola, de ter associação, de ter triangulação. Porém, os dois jogos do Bahia no Barradão não foram marcados por uma equipe que valorizou bem a posse de bola. Foi marcado por uma equipe que as principais chances que teve, as principais jogadas e criações ofensivas vieram de transição ofensiva, que já era um ponto forte do Bahia também, com em alguns momentos dos jogos, né, que não fosse um clássico. Mas no Bavi, o Vitória conseguiu, em grande parte do jogo, anular o Bahia com bola, o Bahia de valorizar, o Bahia de 70% de posse de bola, o Bahia de construção de pé em pé. Foi o Bahia que não teve tantas ações assim, mas que na transição ofensiva, em situações de contra-ataque, conseguiu sim gerar vantagem. Bom, agora a gente vai observar a organização ofensiva do Vitória. A gente viu que, assim como foi em Fortaleza, o Vitória também teve um jogo de muita construção por dentro, sobretudo no primeiro tempo. A gente vai ver aqui, né, a saída, né, de bola do Vitória com o V no meio de campo, o Leandro Oliveira, Dudu e Andrade, né, o Dudu e Andrade saindo um pouquinho mais. A gente viu o Mateuzinho e o Oswaldo fechando muito por dentro. Para quê? Para que os dois por dentro tivessem a possibilidade de atacar as costas da defesa do Bahia e para que PK e Zeca gerassem amplitude no campo. Então, a gente viu que foi um pouco diferente. No primeiro Bahia, a gente viu o Oswaldo jogando mais aberto. Nesse jogo, a gente viu o Oswaldo flutuando mais por dentro. É claro que teve sim a capacidade, né, do Oswaldo de hora também abrir para esperar um pouquinho mais essa bola aberta, mas a gente viu muitas das vezes o Vitória, quando chegava, que também chegou muito pouco no primeiro tempo, era com essa jogada buscando os laterais abertos. A gente viu ali no primeiro momento o Oswaldo por dentro tentando associar com o Zeca para Zeca atacar o corredor. Aqui a gente viu o Patrick Calmon atacar o corredor lateral e gerar volume de jogo pro Vitória, depois fazer ali a triangulação com o Mateuzinho e Dudu, que a gente sabe que já funciona no lado esquerdo nesse quesito. E depois a gente viu, né, o Vitória que teve até uma boa postura ofensiva, um Vitória que buscava até a posse de bola, que empurrava o Bahia para trás em muitos momentos, né, no 4-5-1 do Bahia, ou no 4-1-4-1, mas que quando o Bahia vacilava em alguns momentos, tinha esse espaço para poder atacar, que não foi durante uma grande minutagem, porque o Bahia fez uma partida muito boa nesse corredor atrás. A gente vai trazer aqui um pouco disso, mas a gente está trazendo a ideia do Vitória, né, de trazer os pontos por dentro e de, em alguns momentos, também buscar os jogadores em amplitude, que acabaram não levando tanta vantagem assim, porque o Bahia fez uma marcação no corredor lateral mais interessante. Então, a gente teve ali no primeiro tempo 3 escapes de Patrick Calmon, que foram as principais chances, né, do Vitória no jogo, né, já que a chance que a gente teve com o Alejandro foi mais um erro, né, individual de jogador do Bahia. Falou de jogada trabalhada, a gente viu que era essa jogada de claramente tentar buscar o Patrick Calmon no lado oposto, ou buscar o Zeca também aberto, e muito somente no lado oposto. E é claro que tem variações, a gente fez também saída de 3 com o Oliveira na base, em alguns momentos o próprio Zeca também fazendo essa saída de 3 na base, e foi assim, né, que o Bahia e o Vitória conseguiram se anular defensivamente e tiveram ali lampejos também de bons momentos no jogo, criando volume, mas ainda assim, primeiro tempo dos dois com baixa criatividade, baixa produção, uma chance clara para cada lado, muito pouco, né, para uma das equipes que funcionaram muito, né, nesse clássico de 2 outros jogos. Aqui a gente vai observar um pouco da postura do Bahia defensiva e como não gerou dificuldade, né, o Bahia em bloco médio conseguia fechar ele no 4-5-1 ou no 4-1-4-1 variando, e aí quando o Vitória não conseguia encaixar essa bola, a gente via o Bahia avançando nas suas linhas e fechando no 4-3-3. O Bahia nesse jogo, né, vale salientar que Ceni conseguiu estancar muitas sangrias do último clássico que teve no Barradão. O Bahia fechou muito bem o corredor central, né, o Vitória tentava ali flutuar com o Mateuzinho, com o Dudu e com o Andrade, mas dificilmente tinha bola descoberta, sempre uma marcação, pressão, embora o Bahia marque com predominância zonal. A gente vê em vários momentos quando a bola entrava, uma pressão individual acontecendo e o Vitória não conseguia acelerar. Então aí o Vitória tentava fazer o passe todo, voltava para trás, isso chamava o Bahia, que marcou em bloco médio, né, para baixo, muito somente no primeiro tempo,
mas que quando foi vendo que dentro do Vitória com a posse de bola não estava conseguindo verticalizar, passava a avançar um pouquinho mais as suas linhas, e aí via o 4-3-3 de Vitória, buscava esse jogo longo, buscava tentar sair e acabava errando algumas ações. Aqui a gente vai ver novamente o Bahia fechando bem o corredor central, o Vitória tentava valorizar ali a posse de bola, conectar os volantes para os volantes jogar a bola para o lado do campo para fazer as triangulações, e não acontecia. O Bahia tinha ali uma pressão no portador da bola bem intensa, e aí o Vitória, que no Barradão está acostumado a conseguir gerar esse volume por dentro para acelerar nos lados, não conseguiu fazer isso por tantos minutos no primeiro tempo. E aí é mérito do nosso rival, que fez uma boa estratégia. Como eu falei, Ceni conseguiu ler muito bem o que aconteceu no primeiro Bavi para corrigir no segundo. E um dos pontos foi esse fechamento do corredor central, impedindo esse jogo do Vitória por ali. E como eu falei, quando o Vitória acelerava, quando o Vitória fazia um passe um pouco mais lento, a gente tinha dificuldade, porque o Bahia avançava as suas linhas. E o segundo ponto, que para mim foi o principal para o primeiro tempo, um pouco para o time do Vitória, foi que, diferentemente do que foi também o clássico 3-2 na fase inicial do Campeonato Baiano, o Vitória não tinha mais esses espaços nos corredores laterais. E por quê? Porque nesse jogo não foi Gilberto e Juba, como foi no primeiro. Foi Arias e Rezende, tiveram a predisposição de saltar mais rápido para tirar essa amplitude do Vitória, porque viu que no primeiro Bavi a gente fazia isso com muita frequência. Mas além de ter o mérito de Ceni, que fez essa leitura, que fez com que Rezende fechasse bem e não deixasse espaço para Zeca, o Oswaldo, e de Arias também fechasse bem em Mateuzinho e PK em alguns momentos, teve também o demérito do Vitória, né? Que no primeiro Bavi eu via que o Vitória conseguia levar o Bahia para um lado, atrair o Bahia, fazer o Bahia fazer esse balanço para jogar a bola lá do posto. E nesse Bavi não aconteceu muito disso. Nesse Bahia o Vitória mais estava tentando a todo custo essa bola e não estava conseguindo atrair o Bahia. Então quando essa bola entrava, o Bahia não estava no balanço. O Bahia estava ali no corredor central, bem postado, e ficava mais fácil de encurtar, porque teve o mérito do Bahia e dos jogadores laterais, foram muito bem no primeiro tempo do Bahia, o Rezende e o Arias, mas o Vitória também não conseguiu manipular tanto o Bahia para uma região para conseguir fazer esse jogo, e aí ficou previsível demais, o Bahia gerou muita vantagem. Agora a gente vai para o segundo tempo, né, já que a gente trouxe tudo o que aconteceu no primeiro tempo, porque as equipes tiveram tanta dificuldade. Agora a gente vai observar a organização do Vitória, né, e a estratégia que o Vitória buscou ter ali, né, no segundo tempo. A gente vai trazer aqui os lances dos gols, mas vale salientar que também na volta do segundo tempo o Bahia volta com uma organização defensiva bem sólida, pressionando muito bem os corredores laterais com gatilho de pressão, até que a gente viu que o Bahia, principalmente quando se lançava um pouquinho mais, começou a ceder um pouquinho mais de espaço, como foi essa jogada, que vão saltar ali para essa lançada de bola do Vitória. Arcanjo faz uma bola longa para Zeca, e aí a gente consegue gerar vantagem. Depois, uma nova inversão, como eu falei, o jogo do Vitória com os laterais espetados em alguns momentos. Primeiro foi Zeca com o Arcanjo, no mesmo lance a bola vem por dentro, o Oliveira acha o Patrick Calmon pelo lado esquerdo, também aberto em amplitude. Foi a tônica do jogo onde o Vitória buscou, né, fazer. Agora a gente vai observar, depois que o Bahia, né, já tinha feito ali as suas ações de gol, a gente vai tentar entender as mudanças de Léo Condé. A gente viu que mesmo antes do Bahia colocar os três zagueiros, o Bahia momentaneamente foi para uma linha de 5 ali com o Júnior em alguns momentos, e a Vitória vem com o Gonçalves e Mateuzinho, volta a ser esse meia, flutuando muito dentro de linhas e caindo muito pelo lado direito para triangular com Oswaldo e Zeca. E na esquerda a gente vai ver que a ideia do Vitória primordialmente foi que as triangulações permanecessem com o Dudu, o Matheus Gonçalves e o Patrick Calmon. E sem o Oliveira, que saiu para a entrada do Gonçalves, Rodrigo Andrade segurou um pouquinho mais para fazer uma saída de 3 zagueiros, para ficar um pouquinho mais à frente deles também. E é claro que ele teve liberdade para avançar em alguns momentos. Aí do outro lado era Dudu que segurava. Aqui outra vez a gente vai ver Mateuzinho pegando essa bola ali no entre linhas, recebendo muito bem na parte central do campo, e depois a gente vem para a jogada no corredor lateral. E outra estratégia do Vitória também, que foi muito clara no segundo tempo, foi pesar muito bem essa área. A gente viu que o Vitória teve aí essa proposta de sempre povoado e entre linha com 3, 4 jogadores. O Vitória no segundo tempo buscou muitos cruzamentos para a área. A gente vai ver aqui um lance de 40 segundos. O Vitória joga a bola na área 3 vezes em 40 segundos. A primeira com o Zeca foi interceptada, depois a bola volta para Zeca. Ele faz um novo cruzamento. Patrick Calmon abre Gonçalves no lado esquerdo do campo. Ele vai para um 1 contra 1 e faz um novo cruzamento. Então ficou claro que a estratégia do Vitória era jogar pelos lados do campo e chegando com 2, 3 jogadores pesando a área, gerar situações de cruzamento, e
podemos falar que deu certo. Aqui o terceiro gol foi rigorosamente uma jogada assim, jogando a bola pro lado, cruzamento, e o gol a gente vai falar deles daqui a pouquinho. O outro momento que também funcionou do Vitória no segundo tempo foi a transição ofensiva, que aconteceu de forma mais rápida. No primeiro tempo a gente teve também momentos de transição, mas a gente errou muito passe. No segundo tempo também tivemos ali momentos de transições que a gente errou alguns passes, mas fomos um pouquinho mais eficientes do que no primeiro tempo. Essa jogada fica muito clara. Do Vitória recuperando a posse de bola na defesa com o Wagner, e aí vem a transição, Dudu busca ali o Alejandro, que acaba não conseguindo gerar o domínio, e a gente acaba perdendo ali a posse de bola, uma situação que seria uma situação muito clara de gol. Outro vídeo que a gente vai observar agora, ainda falando do segundo tempo, e daqui a pouco a gente vai trazer análise de todos os gols, foi a postura do Vitória defensivamente no segundo tempo. A gente viu que no primeiro tempo o Vitória marcou no Bédio, pressionou ali em alguns momentos, manipulando, né, Canu para ter que fazer esse jogo longo, porque estava tudo encaixotado, e a bola bater e voltar, e funcionou. E no segundo tempo o Vitória veio com a marcação, pressão e com as linhas altas muito mais intensas e definidas do que foi no primeiro tempo. Quando a gente toma ali o gol com 24 segundos de jogo, a gente começou a avançar mais a linha, e aí o Bahia começou a ter muita dificuldade de fazer a sua saída de bola. A gente viu aqui, né, que o Vitória gera igualdade numérica de 7-7 na saída de bola do Bahia, que acaba atrasando ali a jogada, não consegue fazer as associações rápidas como costuma fazer, e Marcos Felipe ou Canu ou qualquer outro jogador da primeira linha começaram a forçar muita bola longa. E esse foi o principal ponto de colheita, né, do torcedor do Bahia, que é verdade, o Bahia não conseguiu controlar o jogo com a bola no segundo tempo, principalmente depois de ter feito os gols. A gente viu ali que fez o gol cedo e depois começou a ter essa dificuldade. Aí na jogada que o Vitória Eles faz o segundo gol, né, onde o Vitória estava melhor na partida, e depois também não consegue controlar quando tem a posse de bola, muito por conta, né, da marcação do Vitória, que veio mais intensa, veio mais agressiva, com ali sempre a linha de 4, com Andrade, William, Dudu, ora Mateuzinho e PK, e Alejandro e Mateuzinho na frente, pressionando muito a saída de bola, tirando as possibilidades de passe curto, de associação, e o Bahia teve aí muita dificuldade, e em outros momentos também teve o demérito do rival, que tinha como segurar um pouco mais a bola, mas ficou tentando acelerar, ficou tentando rifar, fazer o jogo longo a todo momento, e isso foi um jogo que favoreceu muita gente que controlou mais as ações no segundo tempo do que o próprio Bahia, principalmente depois do Bahia ter feito os gols na segunda etapa. Outro vídeo que a gente vai observar aqui é falando sobre, né, a postura defensiva do Bahia e a ideia, né, de Rogério Ceni após as substituições, que alguns torcedores do lado de lá não entenderam e até fizeram algumas críticas, para mim, excessivas, né, mas dito isso, espero que piore, não me importa um pouco isso, mas a gente viu que o Rogério Ceni fez algumas mudanças interessantes para o Bahia e que momentaneamente funcionaram. A gente viu ali que depois dos 32 minutos, quando o Rogério Ceni viu que o Bahia cansou, o meio de campo acabou se enfraquecendo fisicamente, o Rogério Ceni fez a leitura de colocar o Duarte, né, para fazer uma linha de 5 com os 3 zagueiros, trouxe Juba, que estava jogando mais avançado, para fazer uma ala esquerda e manteve a na direita, e Rezende, que era o lateral, fez uma volância com o Jean Lucas pela esquerda e com o Iago Felipe pela direita. Então foi um 5-3-2. E qual foi a ideia de Rogério Ceni com isso? Quando ele viu que o meio de campo do Bahia morreu fisicamente, o Vitória estava gerando muito volume, porque começamos a ficar acima fisicamente, mais do que já somos por característica. O que é que ele fez? Poxa, perdi o meio de campo, vou alargar minha primeira linha, vou colocar ali o Juba para bater a todo momento, porque viria ali no Zé Hugo naquele lado do campo, e vou fazer com que o Arias feche mais em Matheus Gonçalves. E aí, a ideia dele era pesar o corredor lateral, pressionar, porque sabia que o Vitória é muito forte no corredor lateral, e esses 3 zagueiros iriam defender bem a área para situações de cruzamento, já que depois também o Léo Condé coloca Castilho e Gamalho. Então a ideia em si de Rogério Ceni foi uma ideia boa e momentaneamente deu certo, que a gente está vendo aqui vários e vários momentos do Vitória em inferioridade numérica no corredor, tentando fazer associação para chegar na linha de fundo para fazer o cruzamento, como costuma fazer, e o Vitória errando muitas ações, o Vitória sem conseguir chegar, porque estava em inferioridade numérica, e aí a área do Bahia estava bem povoada, estava bem pesada ali, como a gente costuma falar, com os 3 zagueiros. Observe esse momento agora que há uma superioridade numérica, 4 contra 3, né, do Bahia na entrada da área, e do outro lado a gente vai ver que quando a bola roda, os jogadores do Bahia já fazem o balanço para encurtar. Então, durante dos 32 até os 43, que é quando o Bahia acaba sofrendo gol, tava dando certo, né? Tava funcionando essa estratégia de Rogério Ceni, porque o Vitória tava começando a ter dificuldade, porque como eu falei, o corredor lateral, que ia ser a principal arma do Vitória, com o Zé Hugo, que é fumaça, com o Gonçalves, que é fumaça, depois com os Esteves, que entra do lado esquerdo, com Castilho e Gamalho por dentro para fazer esse cruzamento e aproveitar, Ceni tava preocupado em bloquear essas ações. Aqui foi um dos momentos aqui, Juba já cansado,
né, vai em situação de um contra um com o Zé Hugo, e Zé Hugo acaba vencendo, e o Bahia com superioridade numérica na área, só que acontecia em alguns momentos que o Bahia afundava muitos zagueiros. E aí o cruzamento do Vitória não era pra frente, veio um pouquinho mais pra trás e Castilho tava ali pra cabecear, outro jogador chegava com possibilidade de finalização, e a gente vai ver que depois de um tempo o Bahia foi se afundando, e aí a gente vai observar agora a análise dos 5 gols, né, que teve na partida, começando pelo do rival, os dois, né, do rival, para depois os nossos 3 em sequência. Primeiro ponto aqui, né, a gente viu a saída de bola do Vitória no primeiro gol sofrido, Andrade e Osvaldo fecham por dentro para permitir que Zeca esteja aberto em amplitude, e aí o Oliveira vai atravessar essa bola para Zeca e entra aquele método que eu falei de Jorge assim, dos laterais do Bahia nesse jogo soltarem mais rápido que está aberto para bloquear. E depois a gente vê que Camutanga poderia ter temporizado um pouquinho mais para fechar o espaço interno, porque o Oliveira poderia acompanhar Jean Lucas, poderia receber esse passe à frente. Então ali acho que faltou Camutanga temporizar, por mais que o jogador do Bahia ia chegar com vantagem na linha de fundo no corredor, mas é melhor um jogador livre no corredor lateral do que livre por dentro. Acho que ele faltou essa percepção de Camutanga. Aqui Dudu perde a bola, né, podendo dominar para cima, ele quer dominar para o espaço, perde a bola. Depois o Bahia vai para suas associações, Andrade demora de fazer essa cobertura, e aí vem a capacidade individual de Cauli, que domina orientado para o espaço, e aí nesse período ele já está completamente desmantelado, o Camutanga vai sair na caça, e aqui vem algo muito interessante, a gente falou, Wagner errou, pô, Wagner não errou nesse lance aqui, por quê? Porque Dudu tá tentando acompanhar ali o Everton Ribeiro, só que Dudu não consegue acompanhar o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro fica atrás, então Wagner ele fica em desvantagem. Ele fica de 1 para 2. Então muita gente falou, Wagner tinha que vir para trás. Mas se Wagner vir para trás, a bola que foi de Juba em Cauli, iria em Ribeiro. E todo mundo ia falar que Wagner errou, porque não ficou na frente para proteger Ribeiro. Então, como a bola veio atrás, uma pessoa que o erro foi de Wagner. Mas não. Quando o Camutanga sai, o Vitória fica em inferioridade na área. E aí, para mim, o Patrick Calmon que poderia ter encurtado, ter fechado no Cauli e deixado passando atrás. Porque alguém ia ter que sobrar. Então, se é para sobrar, que sobra alguém mais distante do gol. O mais próximo era Cauli. Então, acho que poderia ter encurtado, mas não foi eu, para mim, de Valladolid na jogada. Aqui no lance do gol do Vitória, a gente vê que o Vitória aciona o Osvaldo no corredor lateral direito, e aí fica a situação de dobra ali no lado direito com Rezende e Juba. Osvaldo consegue atrair os dois, até que Zé Hugo passa aí e Mateuzinho consegue atacar o espaço, que Rezende sai. Então Rezende sai para cobrir o corredor, para gerar essa superioridade que o Bahia buscou tanto ter do lado do campo, e nesse de gerar superioridade acaba perdendo ali no entre linhas, que a gente chama no espaço entre, né, Cuesta e Rezende. Mateuzinho recebe e finaliza, e depois Gonçalves ataca o ponto cego e faz o gol. Aqui, o segundo gol a gente vê que vai fecha muito bem a linha de passe de Iago, e aí vem algo muito importante também de Léo Condé nesse jogo. Quando o Bahia faz uma linha de 5, a premissa da linha de 5 é proteger os lados do campo. Só que, a depender da altura dela, ela vulnerabiliza muito a profundidade. E Léo Condé foi muito inteligente e vê que quando o Rogério Ceni faz substituições, Léo Condé vai colocar Castilho e Gamalho por dentro, e muitos menos Gonçalves também por dentro, para atacar a profundidade. Foi assim que a gente faz o gol. Então, se Ceni leu bem a jogada do lado de lá, Léo Condé também deu muita aula do lado de cá. E aí no terceiro gol a gente vê o Vitória, né, conseguindo gerar superioridade no corredor lateral, que não era para acontecer. E aqui é um erro grotesco do Bahia, que estava com a linha de 5, e Zé Hugo recebe livre, vai a bola para trás, Mateuzinho joga também Zeca livre. Depois outra situação do Bahia afundando muito para defender a pequena área, pensando que o cruzamento vem na entrada da área e vem para trás para Castilho finalizar. Então, para mim, foi o maior embate que o Rogério Ceni e Léo Condé disponibilizaram no jogo, porque para mim, no primeiro tempo, ambos conseguiram se anular até o momento que os X suportaram. Então, ali o Vitória teve alguns lampejos pelo lado esquerdo, quando o Bahia errou em alguns momentos, e o Bahia também teve alguns lampejos de transição e pelo lado direito do Vitória, quando o Vitória se desgastou. E no segundo tempo, o Rogério Ceni lê bem a ideia do jogo, lê bem o que está acontecendo, e Léo Condé também lê muito bem o que Ceni faz e consegue, dentro daquilo ali, em questão de 40 segundos depois, Condé faz outras alterações e consegue desvincular tudo que Ceni estava pretendendo fazer. E se você assistiu até aqui, coloque aí Bahia 1, Vitória 2 domingo pra gente ser campeão na Fonte. Agora tá aparecendo aqui a nossa transmissão, ó, de Bahia e Vitória lá na Fonte. Eu, Paulo, Luiz Victa, a equipe do Canto também estará lá. Conto com sua audiência, toque lá no like pra gente já bater 500, 600, 700 likes antes do jogo começar. Se você assistiu até o final, como eu falei, bote aí Bahia 1, Vitória 2 e tá aparecendo aqui, ó, final do Campeonato Baiano. Tamo junto, galera. Um abraço, mais uma vez, parabéns a Paulo. Fui!